Oiê, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da Jornada Palestrante Memorável. Chegou a hora de finalmente entregar o mapa, para você colocar toda a estrutura da sua palestra num papel e transformá-la numa palestra memorável, aquela que prende a atenção do público do início ao fim e te garante novos contratos, além de aplausos de pé. Você vai descobrir como transformar o conteúdo que você organizou na aula 2 em uma palestra memorável e 100% magnética. Está preparado? Antes de mais nada, eu quero agradecer aos milhares de comentários que eu recebi dessa aula. Sabemos que os memoráveis são aqueles que terminam tudo o que começam. Então, te encontrar nessa aula é um sinal que você está realmente comprometido com o resultado e não aceita mais a mediocridade na sua vida. Lembra que eu te falei que cada aula da jornada era como se estivesse montando um quebra-cabeça? Então pronto! Hoje nós vamos colocar mais algumas peças nesse jogo. Mas antes de começarmos, bora relembrar os conteúdos das últimas aulas, para você dar uma refrescada na memória? Na aula 1, você aprendeu todos os 7 perfis dos palestrantes memoráveis e descobriu em qual desses perfis você mais se encaixa. Entre tantos benefícios em identificar qual é o seu perfil de palestrante, na minha visão, o principal é que conhecer sobre os perfis te traz muito mais leveza e aceitação. Sabe por quê? Porque agora você sabe que mesmo que você não saiba cantar, mesmo que você não saiba contar piada, fazer mágica ou qualquer coisa legal que você já tenha visto alguém fazendo na palestra, ainda assim você também pode dar o seu show de conteúdo no palco. E as pessoas vão te amar por quem você é. Nós também falamos sobre o tripé do palestrante memorável, lembra? O método PSE, que significa paixão, singularidade, que nós vamos falar bastante sobre ela hoje, e estratégia. Com relação a essa última, eu não sei se você percebeu, mas desde a aula 1 eu estou te entregando as melhores estratégias para que você estruture a sua palestra de um modo que encante o seu público do início ao fim. Inclusive, uma das estratégias poderosas é você criar uma única palestra e replicar sempre. Esse negócio de criar uma nova palestra a cada evento, além de gastar muito do seu tempo na criação, a sua entrega acaba sendo medíocre, porque você não teve tempo suficiente de treinar a apresentação do novo conteúdo. Então, o que os palestrantes profissionais e os mais bem remunerados fazem é criar uma palestra fera. Sabe, aquela palestra top e lapidar ela todos os dias, ensaiar bastante. E quanto mais a pessoa apresenta, mais desenvoltura ela cria. Até que depois de tanta melhoria contínua, você vai chegar em um momento que ser memorável será inevitável para você. Já na aula 2, você saiu com uma fórmula simples e validada por mais de 5.000 palestrantes memoráveis para escolher o tema e também contar histórias de uma forma que todos queiram ouvir. Eu te mostrei como que você pode fazer para montar o seu banco de histórias, ter ideias de tema e ainda um passo a passo para estruturar a história que você escolheu e contar de uma maneira interessante, emocionante e que prenda a atenção da audiência. Só uma informação importante. Existem inúmeras estruturas e formatos de contar histórias. Tem, por exemplo, a famosa estrutura da jornada do herói. Só que são tantos elementos para a gente lembrar que ela se torna muito complexa na hora que você vai contar. Então, essa estrutura de 5 passos facilita muito a sua vida e te faz ser muito mais profissional. Então, para relembrar a estrutura da história memorável, vamos só lembrar os 5 pontos aqui. Primeiro, quando foi? Depois, onde foi? Terceiro, o que aconteceu? Quais são os principais pontos? Quarto, o que eu aprendi com isso? Qual é a conclusão? E o quinto é a sua chamada, o convite ao ouvinte para a ação. Com isso, após ter criado seu banco de histórias e ter organizado tudo isso na linha do tempo de uma maneira cronológica, basta você escolher aquela que mais se conecta com o tema da sua palestra e usar esses 5 passos para contá-la de uma forma mais emocionante. Incrível, não é mesmo? Com certeza, esse conteúdo deu uma luz e vai facilitar bastante na hora de você organizar o seu conteúdo e as suas ideias. Só que eu não vou ficar aqui tomando muito tempo dessa aula falando das outras, até porque você tem a oportunidade de voltar e assisti-las. Aproveita enquanto elas ainda estão liberadas para você.
E agora chegou a hora de te apresentar o famoso Speaker Canvas. Uma das ferramentas mais poderosas que eu tenho orgulho de dizer que eu criei e que vai te dar um mapa de tudo o que você precisa para fazer a sua palestra e uma comunicação um verdadeiro espetáculo. Antes de começarmos o conteúdo, deixa eu te mostrar o relato da Ana Lazarotto, que ela entrou no Vivendo de Palestras online após participar de um evento online como esse. E ela percebeu que não se trata de talento. O segredo para você ser imbatível em qualquer área é o método. Eu nunca mais quero ser movida pela minha condição. Eu nunca mais quero falar pro meu filho, eu não posso te dar, porque eu não tenho dinheiro. Não sei que quem for me assistir vai lembrar, mas eu sou daquela época da Angélica, que fazia programa de televisão, que cantava "Vou de táxi". Aí eu ficava olhando e falava, gente, um dia eu vou ser uma artista, um dia eu vou ser famosa. Então, com 9 anos de idade, a minha mãe me colocou num coral de música da igreja. Então, na minha vida, tudo começou através da música. Mas por trás de cantar, tinha aquela questão do relacionamento, da empatia, daquela comunicação toda. Na minha adolescência eu dei um pouquinho de trabalho para os meus pais, né? Porque eu era um pouquinho rebelde, eu não aceitava a condição que nós tínhamos. Para você ter uma ideia, eu só vestia a roupa que eu ganhava das pessoas. Eu não tinha esse prazer de entrar numa loja e comprar roupa nova. E aí eu olhava as minhas amigas na escola, tudo roupinha da moda, calça bonita, blusa bonita. Eu não tinha esse prazer, né? E aí eu comecei a trabalhar nesse ramo da comunicação e isso vai fazer já 12 anos, né? Passei por programas de televisão, fiz reportagem de rua, eu fazia cerimoniais e aí eu caí no ramo das palestras. Só que daí houve uma frustração na minha vida que fez eu ficar adormecida na área da comunicação por 7 anos. Eu tinha facilidade de me comunicar, mas eu não sabia me vender, eu não tinha um método e eu acabei me frustrando. Ou seja, eu tinha status, mas não tinha um extrato. O dinheiro não entrava. Eu não sabia cobrar pelas minhas palestras, eu fazia praticamente de graça. Porque olha só o mindset que eu instalei na minha mente. Eu limitava a condição da pessoa pela minha condição, pelo meu bolso. Resumindo, péssimo. E a minha mãe tem 25 anos de profissão na área da beleza. E ela falou assim, filha, não tá dando certo pra você, vem ajudar a mãe aqui no salão. E daí eu comecei a trabalhar com a minha mãe, fui reconhecida como uma das melhores micropigmentadoras do Brasil, fui finalista de vários campeonatos brasileiros e adormeci, deixei a palestra de lado, eu abri o meu salão de beleza, aí eu tinha uma equipe gigante, tinha manicure, cabeleireira, esteticista. Eu fui pra África, fui viver uma experiência lá de trabalhar com ação humanitária. Eu fui apostando todas as minhas fichas que quando eu voltasse eu iria recuperar o investimento. Só que daí o que aconteceu? Em março desse ano a pandemia chegou, né? O estabelecimento fechou, não podia atender. De repente eu fui no fundo do poço. Cheguei a ficar negativo mais de 200 mil reais no banco. Porque as contas não paravam de vir. Então eu acabei fechando o meu negócio. E aí eu falei assim, Deus, seguinte, você me fez para prosperar aqui nessa terra. Eu tô esperando, eu não desisto. Falei, cara, o que eu posso fazer? Como que eu posso utilizar o meu talento e monetizar esse meu talento? E aí, um certo dia, eu fui fazer um curso na área de desenvolvimento pessoal e eu conheci uma galera. E aí eu comentei com essa galera, falei, eu quero voltar no mercado de palestras, eu quero, sei lá, ver se eu dou um curso online. E aí foi onde as pessoas começaram a falar da tal Tatiane De Angela. Falei, eu vou dar uma pesquisada. Quando eu entrei no Instagram dela, eu fiquei, sabe quando você é impactada? Pá! Falei, uau, que poder dessa mulher. E vendo aqueles cases de sucesso daqueles alunos dando depoimento dela, e eu entrava na rede social da pessoa e era verdade. E aí eu comecei a acompanhar as masterclass dela, gratuita. E aí foi onde eu descobri que ela tinha acabado de abrir as vagas para o curso Vivendo de Palestras. E realmente o que ela foi me entregando, foi me impactando a ponto de eu investir o que eu não tinha no curso dela. Quando eu abri, coloquei meus dados e tal, que eu fui fazer a compra, eu vi o valor, falei, não tenho dinheiro. E agora? Então assim, até o meu esposo no início, ele falava, menina, o que você vai fazer? Olha a situação que a gente está hoje, não é momento. Mas eu falei assim, posso tentar mais uma vez? Me dá esse crédito, confia em mim.
Eu comi com farinha o curso, sabe? Eu assisti uma aula, outra, eu parecia um zumbi, eu não dormia, eu respirava vivendo de palestras. O que aprimorou na minha palestra? Porque antes eu palestrava e eu achava que era subir no palco e deixa as coisas acontecer, né? Não é assim. Tem um método, você tem a abertura, você tem o grande finale, aí você tem que apresentar um passo a passo, você tem que ter quebra de estado, gente, é muita coisa. Palestra, você acha que é só subir e arrasar? Não. Tem toda uma estratégia, uma estrutura que a Tati passa. Então eu tenho a minha palestra, que é na área da comunicação, que é o que eu trabalho hoje, é a minha paixão, minha expertise. A minha palestra eu vou fechar, vendo pá, é assim, funciona, como que você quer fazer, a minha equipe já vai entrar em contato, vamos fazer, já chego chegando. E esse poder foi o que a Tati passou. E aí quando meu filho chega perto de mim, quando ele olha pra mim, ele fala assim, mãe, você é a melhor palestrante desse Brasil. Fala, mãe, você é a pessoa mais... Eu não sei nem... Ai, meu Deus, desculpa. Eu nunca mais quero ser movida pela minha condição. Eu nunca mais quero falar pro meu filho, eu não posso te dar, porque eu não tenho dinheiro. Então eu quero dar o do bom e do melhor pro meu filho. Eu quero proporcionar essa experiência pro meu filho, ele não precisa passar pelo que eu passei. Eu tinha programado pra não chorar, porque eu sou conhecida como manteiga derretida também. Mas sabe, é algo que fala muito mais alto, é algo que arde dentro de você. Olha, a gente aprende muita coisa nesse curso, cara. É uma academia ali, cara. Tem de tudo. Ensina você a vender, ensina você a se vender, ensina você a falar do produto, ensina tudo. Era tudo e mais um pouco. A visão de negócio dela não é só ser palestrante, mas tem várias outras coisas que envolvem a área do palestrante. Aí eu visualizei que eu poderia ganhar mais. Falei, cara, se ela tá ganhando, eu também vou ganhar. E aí foi onde eu comecei a abrir vagas para mentoria, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida, eu nunca tinha tido um mentor. E dentro de um mês, só de mentorias, eu fiz mais de 20 mil reais. E aí eu tenho o meu curso online, que inclusive eu já estou lançando a minha segunda turma agora, e a lista de espera da mentoria. Ou seja, será que valeu a pena? Valeu demais a pena. Uma das maiores realizações que eu tive na minha vida esse ano é poder ter o prazer de subir no mesmo palco que a Tatiane Deandra. Esse ano vai ter um evento no final do ano, a Tatiane vai ser uma das palestrantes e eu também vou ser uma das palestrantes. Não é só talento, porque se fosse só talento, eu tinha que ter dado certo há muito tempo atrás. Não é talento, é método. Sempre me emociono com esse vídeo dela. De fato, não se trata das nossas condições, mas das nossas decisões. Parabéns por você decidir dedicar tempo para descobrir esse mundo novo de possibilidades aqui comigo. E a melhor parte que eu vou te contar agora é que com esse modelo que você vai aprender hoje, você vai poder começar a montar a sua palestra imediatamente, se é que você já não montou, hein? Vale lembrar que esse é apenas um dos modelos que eu entrego para os nossos alunos lá do Vivendo de Palestras, porque em apenas 4 aulas é impossível entregar todos os modelos de palestras que eu tenho disponível no curso, não é mesmo? Agora nós vamos partir para um dos conteúdos mais importantes da jornada palestrante memorável. Eu espero que nessa altura do campeonato você já esteja com papel e caneta na mão e muitas anotações. Se não, já pega logo, porque essa aula ela é recheada de detalhes. Se você ainda não baixou o Speaker Canvas, nós enviamos para você por e-mail e também nos grupos de WhatsApp. Depois dá uma olhadinha lá e caso não tenha recebido, manda uma mensagem para um dos administradores dos grupos que a gente vai poder te ajudar. Eu uso essa ferramenta antes de construir cada palestra nova, com o objetivo de organizar a estrutura e saber exatamente o que, como e por que eu vou falar cada tópico em cima do palco. Tudo é intencional. Por isso que eu defendo muito que no jogo dos palestrantes memoráveis não tem espaço para mediocridade. Não dá para improvisar. Para que a sua palestra se torne singular, ela precisa ser muito bem desenhada. E, se desenhada é completamente o inverso do improviso, eu costumo dizer que criar uma palestra é como compor uma música. Sabe, se trata de uma arte. É por isso que ela vale tanto e por isso que nós somos tão bem pagos. Se você concorda comigo, escreve aqui nos comentários. Criar uma palestra é como compor uma música.
Agora observe que eu vou colocar o Speaker Canvas aqui na tela para te explicar cada um dos tópicos. E se você ainda não imprimiu o seu Speaker Canvas, eu vou te dar uma dica. Vai fazendo o desenho, anotando os insights no seu caderno para saber exatamente como preencher, ok? No Speaker Canvas nós temos 11 tópicos, que são público, problema, tema, tópicos, storytelling, que nós destrinchamos muito na aula anterior, analogias e metáforas, humor, métodos próprios, música, talentos e recursos. Na aula de hoje, nós vamos passar por cada um desses tópicos e no final eu vou te entregar a estrutura para você unir todos eles e construir de fato a sua palestra memorável. Serão apenas 5 passos que, unidos, são suficientes para transformar o seu Speaker Canvas em uma palestra incrível. Vamos começar? O primeiro tópico é referente ao público. E a pergunta que eu tenho para te fazer agora é o seguinte: quem é o seu público-alvo? Com quem você quer falar? Por que é tão importante você saber disso, não só na hora de construir a sua palestra, mas também na hora de ir palestrar? Porque os seus exemplos e a forma de você falar precisam ser adaptados para o público que está te ouvindo. Por exemplo, se eu falo para um time de vendas, eu vou usar uma linguagem mais competitiva, vinculada a metas, ranking e tudo mais que faz parte do cenário deles. Mas se eu for falar para líderes, já vou adaptar a minha linguagem para esse público, trazendo a ideia de engajar melhor o seu time, motivar a galera, entre outros. E tem um detalhe: a escolha do público muda o formato quando você quer atuar no digital e no presencial. Por exemplo, no marketing digital, quanto mais nichado, melhor. Já no mundo das palestras corporativas, o público aberto é melhor. Olha que louco isso! Na minha formação completa do Vivendo de Palestras, eu falo sobre os dois mercados de uma forma mais profunda e eu te ajudo a se posicionar nos dois. Por exemplo, na internet você pode se posicionar para falar só para mulheres, mas no ambiente corporativo, se você fizer isso, é um tiro no pé. Caso você queira fazer uma palestra em grandes empresas e multinacionais, já vai precisar falar com todos os colaboradores, sem restringir o sexo. Então, uma parte estratégica que eu venho ajudando muito dos meus alunos é na escolha do posicionamento e do público-alvo. Existem inúmeras opções de como ganhar dinheiro com palestras. Você pode desde fazer os seus próprios eventos com pitch de vendas para vender outros produtos no final, ou vender a palestra em empresas e congressos. Ou então você pode também vender na internet, porque tem as lives que, na minha opinião, também são palestras. E esse é até um ponto interessante para eu trazer aqui para você. Tem pessoas que pensam que palestras só acontecem em palcos físicos. Mas os palcos digitais viraram tendência principalmente após a pandemia. Você precisa ter presença de palco e também presença de vídeo para se destacar no mercado. É óbvio que eu trabalho tudo isso com os meus alunos. E é por isso que os grandes players do mercado e aqueles que são faixa pretas do digital são todos os meus alunos. Ah, eu não sei se você acompanha os faixas pretas do mercado, mas eles são aqueles que faturam milhões vendendo seus conhecimentos na internet. E tem uma tendência forte do mercado atual de vários palestrantes fazerem os seus próprios eventos e vender produtos high ticket, ou seja, produtos mais caros lá. Dentro da minha formação do Vivendo de Palestras, eu não só ensino você a fazer o seu próprio evento, como também eu te mostro como você pode fazer o seu pitch de vendas de uma maneira irresistível. Não é à toa que eu sempre digo, sem falsa modéstia, que essa formação é a mais completa do mundo. Não é do Brasil não, é do mundo mesmo. Me diz em qual formação que você vai aprender de uma forma memorável a atuar tanto no mercado presencial quanto no online. Em qual que você vai ter acesso a estruturas que te ajudam a construir métodos imbatíveis. Além disso, eu sempre digo que palestra é um ponto de partida para a criação de outros produtos da indústria da educação, como, por exemplo, a sua palestra pode virar um livro best-seller. Eu falo sobre isso também. Sua palestra pode virar um curso online. Ela pode virar um treinamento ou um workshop. Ela pode virar uma mentoria. E tudo isso eu ensino no Vivendo de Palestras. Agora, antes de passarmos para a próxima etapa, anota aí. Quem é o público da sua palestra? Para quem você quer ou para quem você vai falar nesse primeiro momento? Do que eles gostam?
o que eles mais se identificam, o que não pode faltar ou o que você não pode falar. Tudo isso é importante. Agora vamos para o segundo tópico. Qual o problema a sua palestra vai resolver? Qual solução você tem a oferecer? Esse ponto é muito importante por um motivo. O segredo para você ficar rico é fazer outras pessoas ficarem ricas, ou seja, resolva os problemas, as dores de outras pessoas. E esse tem que ser o seu foco a partir de agora. Esse é o foco de qualquer palestrante memorável. Ser sempre intencional no seu conteúdo a ponto de ajudar o seu público a resolver um grande problema. Nós somos fontes de soluções. Então você precisa ter muita clareza deste tópico aqui, porque ele vai te ajudar na construção do seu método e até na certeza de qual que é o tema que você escolheu. Agora você entendeu o porquê que você não faz palestras para contar as suas histórias, apesar delas serem muito importantes no processo. Mas você faz palestras para levar soluções e transformar vidas. É para isso que você faz palestras. Como você quer que o seu público saia da sua palestra? Qual que é o sentimento que você quer que eles tenham? Qual será o aprendizado? Qual será o resultado que ele terá se aplicar ao seu passo a passo? A partir do momento que você tem claro esses tópicos no seu Speaker Canvas, você já deu um passo importante em direção à sua grande promessa, que é o segundo dos 5 passos da estrutura da palestra memorável, que eu vou te ensinar ainda hoje, no final dessa aula. Então guarde essa informação aí, porque ela é importante. Agora vamos lá. Imagine no início da sua palestra, você fazendo uma pergunta reflexiva sobre o maior problema do seu público, ou prometendo mostrar o caminho da solução para aquele problema. Não é maravilhoso? Você só pode fazer isso se você souber exatamente o que o seu público precisa para resolver toda aquela dor que ele está vivendo, sabe? E essa informação precisa estar aqui, no seu Speaker Canvas, certo? Eu sei que nós estamos indo rápido demais, que é muito conteúdo, muita informação, mas meu objetivo nessa aula gratuita é te convidar para algumas reflexões e te mostrar que tem um caminho eficaz que vai facilitar a sua vida. Eu sei que algumas pessoas já estavam nessa jornada antes e vão ter resultados rápidos. Outros precisarão um pouco mais de tempo, de mais ajuda, e é por isso que na próxima aula eu vou te apresentar uma oportunidade de você ter mais tempo com a gente, um acompanhamento mais próximo e ferramentas que te ajudarão a construir essa palestra do absoluto zero e ter um produto de milhões em suas mãos. Não estou exagerando não, viu? É um produto de milhões mesmo, porque somente com a minha primeira palestra memorável, que é a de produtividade, eu já faturei milhões. Faça o cálculo aqui comigo. Eu comecei cobrando R$5.000 nela. Depois eu fui para 7.000. Depois 10.000, depois 15. Hoje eu estou cobrando R$45.000 nesta palestra. Eu já fiz a mesma palestra mais de 1.500 vezes ao longo de mais de 10 anos. Então eu posso dizer que eu tenho em minhas mãos um produto que já me rendeu milhões. Faça o cálculo. Entendeu por que vale a pena esse capricho todo que eu estou te passando aqui? Pode parecer muita coisa, mas você quer ganhar no mínimo R$5.000 por hora? Então você precisa pagar esse preço. Tópico 3. Qual é o seu tema? Pelo que você quer ser reconhecido? Em que você é especialista? Na nossa aula 2, nós já falamos sobre o tema. Se ainda não encontrou, fica tranquilo que lá no VPO tem o teste vocacional dos palestrantes e aí vai te ajudar muito. Mas presta atenção aqui em um detalhe muito importante. Tema não é nome, tá? Não confunda isso. O tema, ele tem apenas 1 ou 2 palavras, como por exemplo, atendimento, vendas, liderança, produtividade, inteligência emocional. Eu vou usar o meu caso como exemplo só para te explicar. Hoje eu tenho 2 palestras principais. A primeira, o tema é produtividade e o nome, faça o tempo trabalhar para você. A segunda palestra, o tema é comunicação e o nome, faça a sua comunicação enriquecer você. Nesse de comunicação, por exemplo, eu separei algumas dores dos palestrantes que são medo de falar em público, de não conseguir chamar e prender a atenção das pessoas, de não saber estruturar uma palestra do início ao fim, entre vários outros. E qual que é a história que eu contaria para me conectar com essas pessoas?
Neste caso, são essas histórias que eu tenho contado aqui, mas várias relacionadas àquilo que meu público precisa ouvir, como por exemplo, como que eu deixei de ser tímida, um bicho do mato, literalmente, para hoje palestrar em grandes palcos. Ou como que eu me tornei uma professora de MBA, como que eu fiz a transição de professora para palestrante memorável, que hoje cobra R$45 mil ou mais por hora. Percebe que tudo precisa estar muito conectado? Outra informação importante é, o nome é exatamente o que vai dar mais singularidade para a sua palestra. O tema ele vai te nortear sobre o que você vai falar. Ele basicamente categoriza a sua palestra. O nome é o que torna único. Porque todos podem falar sobre comunicação, mas ninguém vai falar sobre como se tornar um palestrante memorável. Entende a diferença? Agora vamos para o tópico 4, que são as listas dos tópicos que você vai abordar durante a sua palestra. Aqui você vai listar todos os tópicos que são cruciais, que são importantíssimos na sua palestra. As coisas que você não pode deixar de falar de jeito nenhum para que ela de fato seja memorável. Deixa eu te dar uma dica. O segredo para a criatividade é buscar referências o tempo todo. Um dos diferenciais de você estar lá na formação do evento de palestras online é exatamente ter acesso a outras palestras memoráveis. Só para você ter uma ideia, tem um bônus lá que eu pego os palestrantes mais consolidados do mercado e eu vou analisando item a item com os nossos alunos. Assim você passa a ter muitas referências e vai construindo também o seu repertório. Outra coisa que vai te ajudar muito quando você entrar no evento de palestras é que você vai poder trocar experiências e ideias dentro da comunidade Memoráveis e fazer grupos de estudos com a galera que está jogando um jogo diferenciado como você. Então, sempre busque referências, estando nos lugares certos, com os mentores certos e assistindo outras palestras, falando com outras pessoas, que são da área também, lendo livros, tudo isso vai fazer a diferença. É a partir desses tópicos que você fará o público ter pequenas vitórias e conseguir se engajar cada vez mais com o seu conteúdo. Pensa assim, cada tópico que eu for falar precisa gerar uma pequena vitória, ou seja, um ganho para sua audiência. Fazendo isso, os teus tópicos serão cada vez mais assertivos. No meio dos tópicos, se possível, é interessante trazer sempre dados para provar o que você fala e dar exemplos para ficar ainda mais didático. Outra questão relevante e mais avançada que eu quero compartilhar aqui com você é que palestrar é um ato de convencimento. Você precisa convencer a outra pessoa e para isso é importante identificar objeções ou pontos de resistência para conseguir contornar essa objeção criada automaticamente na mente das pessoas, do tipo: será que isso funciona mesmo? E para fazer isso, basta falar sobre estudos e também trazer provas de outras pessoas conhecidas e relevantes para o seu público. Por exemplo, você já reparou que eu sempre trago histórias de outras pessoas que conseguiram chegar lá para te inspirar e mostrar que se tanta gente conseguiu, você também pode. Tem uma aluna nossa, a Rosana Keuli. Ela era ambulante, participou de um evento assim, desses online, igual você está participando agora, e sentiu muito desejo de entrar na formação do evento de palestras. Só que ela não tinha dinheiro na época. E ela tinha todos os motivos para desistir e achar que aquilo não era para ela. Ela estava começando do zero e com muitas dificuldades. Vamos só ver o que ela fez para conseguir e quais foram os resultados que ela alcançou a partir disso. Simples, uma família muito pobre no interior do Maranhão. Morei numa casa de palha e de barro até os meus 16, 17 anos de idade. Isso, e um dia, passeando pelo Instagram, me passa um anúncio, patrocinado da Tati. Eu nunca tinha visto a Tati na minha vida, embora eu venha estudando marketing digital. Dia 19 a Tati estava online e aí quando ela falou sobre o concurso onde os vencedores ou o vencedor vai participar ao vivo com ela na palestra, eu falei, cara, é minha chance. Eu não posso perder essa oportunidade. E essa notícia me encorajou a passar o cartão de crédito. E aí eu peguei o cartão, segurei na mão e orei. Falei, Senhor, tudo que eu tenho está aqui. É o limite desse cartão. E a minha próxima
parcela do auxílio que vai chegar. Mas eu confio na tua provisão. E se o Senhor colocou isso aqui na minha frente, eu creio que é minha última oportunidade. Eu não vou soltar. Eu vou segurar ela e vai romper. Eu passei o cartão de crédito assim, ó. Passei o cartão de crédito, foi aprovado. Eu deitei, mas eu não dormi. Eu fiquei a noite inteira em claro. Eu não dormi. Me veio uma ansiedade tão grande que aquilo ali roubou completamente o meu sono e eu não consegui dormir. Eu fiquei a noite inteira acordada. O dia amanheceu, eu não consegui ir para academia, eu não consegui treinar. Enfim, recebi o curso, comecei a fazer o curso e hoje foi a primeira aula. Então eu quero contar para vocês o seguinte. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua situação, mas eu quero te dizer que a minha situação atual é: não tenho emprego, não tenho dinheiro, não sei como eu vou pagar o curso e até sei. E eu acredito nesse projeto. Eu quero dizer para vocês que eu acredito nesse curso e eu vou dar o meu 101. Eu não vou dar 100, eu vou dar o meu 101. Para que o meu investimento ele vale a pena e que esse projeto seja o romper na minha vida profissional, na minha vida como palestrante, porque eu sei onde eu quero chegar e eu vou chegar. Eu sei do meu potencial e eu vou chegar. E eu estou muito grata a Deus por estar aqui. Eu estou muito grata pela oportunidade que Deus me deu de ter me feito entrar na hora certa naquela timeline e conhecer o trabalho da Tati, porque de fato, quando eu olhei para ela, eu acreditei sim que ela seria a minha mentora e que iria me levar para um outro nível da minha vida. E eu creio que eu vou estar naquele palco palestrando com essa loura. E o que eu quero pedir para vocês é que vocês torçam por mim assim como eu estou torcendo por vocês. Vejo vocês lá no alto. Memoráveis. Simbora! Segundo lugar vai para Rosana! O livro do Tejon, também o Tejon é escritor. Cara, ela usou o auxílio emergencial para entrar na formação. Mas será que valeu a pena? Hoje ela vive só de palestras, já se tornou escritora e está com uma turnê marcada para o Brasil inteiro. Não há limites para quem decide ser memorável. Agora vamos para o tópico 5. E esse vai ser fácil, porque nós já falamos bastante sobre ele na aula passada. O famoso storytelling, que é a arte de contar histórias. Na aula 2, eu falei sobre como montar o seu banco de histórias e ainda dei super dicas valiosas e práticas para você escolher a história que mais se conecta com o seu tema. Então, não precisa repetir tudo aqui. Se você ficou com alguma dúvida, basta voltar na aula anterior e assistir. Deixa eu fazer um comentário importante aqui. Você está percebendo que nessa aula eu estou passando vários tópicos do Speaker Canvas e na aula passada eu falei só de um, que é o Storytelling? Lá no VPO é assim, uma aula por tópico, onde eu destrincho todo ele por completo. E caso ainda reste alguma dúvida, basta você deixar a sua pergunta como um comentário abaixo da própria aula, que eu ou a minha equipe te responderemos em no máximo 24 horas. Agora vamos ao tópico 6, analogias e metáforas. Aqui é o momento de transformar algo complexo em algo muito simples, através de comparações com o cotidiano do seu público. Com essa técnica, você consegue transformar qualquer conteúdo técnico em algo fácil de ser entendido. A pergunta aqui é a seguinte: como que eu posso deixar a minha linha de comunicação mais didática possível? Como que eu posso entrar na cabeça da minha audiência fazendo analogias e metáforas? Calma, eu sei que isso não é uma coisa tão comum, não é a coisa mais fácil do mundo. Os palestrantes com perfil de humoristas e atletas costumam fazer isso muito bem. Como eu já expliquei lá na aula 1 da jornada, é onde eu destrinchei todos os 7 tipos de perfis e a gente vê que claramente eles conseguem fazer, porque tudo isso enriquece muito as palestras. Agora você pode estar se perguntando assim: mas Tati, qual que é a diferença entre analogias e metáforas? Então deixa eu te explicar. A metáfora ela é muito direta ao ponto. Por exemplo, ele é um monstro. Ah, essa pessoa aqui tem um coração de gelo, viu? Nossa, aquele homem ele é um gato. Fulano é fera. É algo que você fala e você não precisa explicar, sabe?
Lógico que o homem não é um animal gato, mas todos entendem que é uma expressão para falar que ele é bonito. Percebe que é algo fácil de interpretar e que acaba quebrando um padrão? Já a analogia é algo mais explicativo em que você compara duas coisas diferentes. Nesse caso, você precisa contextualizar mais, explicar em mais detalhes, como se fosse até mesmo uma historinha. Deixa eu te dar um exemplo bem rápido de analogia que eu uso muito nas minhas palestras de produtividade. Certo dia eu estava com meu tio e ele me mostrou um aplicativo que mostrava a quantidade de aviões que estavam voando naquele exato momento. E eu, ao abrir o aplicativo, fiquei muito surpresa com a quantidade de aviões que o aplicativo mostrou voando ao mesmo tempo. Foi quando me caiu a ficha. Meu Deus, caem poucos aviões, não é mesmo? E sabe por que caem poucos aviões? Porque existe uma caixa preta que serve para quando um avião cair, eles investigarem tudo o que deu errado e assim criar um plano de ação que impeça que aconteça de novo a mesma coisa. Agora imagina se a nossa vida fosse assim. Tanto no trabalho quanto em casa, todas as vezes que surgir algum problema, algum desafio, você criar um sistema de blindagem para nunca mais ter que lidar com aquele tipo de problema de novo. Pronto! Percebe que aqui eu conto um pouco de história, eu preciso explicar mais detalhes para que você possa entender todo o contexto? Essa é a diferença entre metáfora e analogia. Por isso que atletas fazem com muita facilidade, porque eles conseguem trazer inspirações do esporte para o cotidiano dos negócios. Você conseguiu entender? No Vivendo de Palestras, nós temos mais modelos para você se inspirar e usar nas suas palestras. Então vamos lá! Já passamos da metade dos tópicos do Speaker Canvas e agora nós vamos entrar no tópico 7, que é o humor. Eu nem preciso dizer o quanto o humor traz leveza à comunicação, não é mesmo? Basta você observar os vídeos que mais viralizam na internet e você vai ver que sempre está atrelado a entretenimento ou humor. Daí você pode pensar, lascou, Tati. Eu não sou uma pessoa boa de humor, o que eu faço agora? A boa notícia é que eu me inscrevi em um curso para aprender a contar piada. E eu descobri que existem técnicas para isso, olha que bacana. Tem a regra dos 3, tem o callback, dentre vários outros. E você também deve estar pensando, esse curso que a Tati fez não funcionou muito bem não, né? Porque a Tati não é a pessoa mais engraçada deste mundo. Mas eu te garanto que nas minhas palestras eu até consigo arrancar uns sorrisinhos aí da galera, viu? Porque tudo é técnica, mas como toda técnica, você precisa treinar e praticar para isso. Eu não sou engraçada naturalmente, mas eu sei usar o humor de uma forma estratégica ao meu favor, nas horas certas. Até porque o excesso de humor pode fazer você perder a credibilidade. Então cuidado, viu? Para não errar a mão na hora. Lá no Vivendo de Palestras Online, existem aulas com profissionais da área de humor para ajudar os meus alunos a darem esse toque especial nas palestras. Como eu não sou a melhor do mundo em tudo e o humor definitivamente não é o meu forte, eu trouxe especialistas para te ajudar nisso. Outra coisa importante sobre o humor é: não tente ser quem você não é, mas é claro que em alguns momentos dá para você colocar um toque de humor bem leve, só para descontrair e quebrar o padrão. E presta atenção numa coisa aqui, não é para trazer qualquer tipo de piada e de improviso não, viu? Pelo amor de Deus! Ela tem que ser muito bem formulada e treinada, caso contrário, pode ser um tiro no pé. E anota essa informação que ela é super importante. A cada 7 minutos, anota aí, ó, a cada 7 minutos, a sua palestra precisa ter uma quebra de padrão, uma quebra de estado. Seja usando humor, analogia, uma pergunta, uma interação com o público, uma música, um vídeo, não importa o recurso que você vai utilizar. Qualquer uma delas serve para fazer com que a sua palestra não se torne aquela apresentação chata, monótona, sabe? E isso não é só para palestra não, é para qualquer tipo de comunicação. Se bem que para mim, qualquer tipo de comunicação já é uma palestra. Mas quando eu vou para uma reunião com meu time, eu uso quebra de estado. Numa entrevista de TV, numa live, num vídeo, em tudo eu uso quebra de estado. Então esteja com isso no seu radar também. Agora, tópico 8.
método próprio. Aqui é a parte que você usa a singularidade do método PSE que você aprendeu lá na aula 2. É a sua metodologia ou ferramenta para que a sua forma de ensinar o conteúdo seja única. Sabe o passo a passo que você criou para o seu público aplicar e já chegar no resultado que você prometeu? Você vai batizar ele com um nome próprio e criativo. E pronto! Está criado o seu método. Lembra que depois de criar este método, você precisa testar e validar. Só depois de alguns experimentos que você vai poder dizer que o método tem resultados comprovados. Não é algo que você cria e nunca mais atualiza. A ideia é que você fique aperfeiçoando mais e mais. Lembra de melhorias contínuas sempre. Por exemplo, o ciclo de ouro do palestrante memorável, ele passa por 8 pilares, mas lá no começo ele tinha apenas 6 pilares e eu fui ajustando e melhorando no decorrer do tempo. O método ele é tão importante que lá dentro do Vendo de Palestras Online, cada módulo é exatamente cada pilar do ciclo de ouro do palestrante memorável. Entende como que isso faz tudo ficar mais singular? Olha aqui para sua jornada palestrante memorável. Ele é 100% baseada no PSE, também no Speaker Canvas, que é uma das ferramentas do meu método. Algo que eu criei e também dei um nome que o tornou singular. Dessa forma, eu me diferencio do mundo inteiro. Hoje eu tenho alunos de mais de 40 países. E você pode perguntar, por que alguém dos Estados Unidos ou do Japão compraria o meu curso, sendo que tem concorrentes meus por lá mais perto, mais acessível para eles? O fato é que eles podem até fazer com os meus concorrentes também, mas sempre vão querer fazer comigo. Porque o meu jeito de passar, os meus métodos, a minha história, a minha visão, tudo é diferente. Quando eles veem os resultados dos meus alunos e escutam eu falar do poder do Time Model Canvas, da explosão de resultados que o ciclo de ouro do palestrante memorável gera, cara, eles querem conhecer e vivenciar isso tudo também. Então essa é a boa notícia para você. Quando você se torna singular e tem o seu próprio método, é como se você não tivesse mais concorrentes. Vamos agora para o tópico 9, as músicas. A pergunta para definir aqui é: em quais momentos eu preciso deixar a minha palestra mais emocionante? Com essa resposta, você terá ideias de exatamente onde precisa de trilhas sonoras. A música é um dos principais pilares de quebra de estado. É uma maneira muito legal de elevar a energia da audiência e deixá-las preparadas para aprender o seu melhor conteúdo. No momento em que estiver contando uma história mais emocionante, colocar aquela música mais reflexiva, com um som de piano no fundo, por exemplo, é fantástico. Ou então, na hora de falar algo que seja uma conquista, aí você vai e coloca aquela música do Rock Balboa. Enfim, você com certeza já sentiu a emoção que alguma trilha sonora te faz vivenciar. E isso é muito importante. A música ela vem em alguns momentos, não durante toda a palestra, tá? Escolha a música que mais te emociona, que faz sentido para você e transmita isso para sua audiência. Eu uso muito na abertura e no encerramento das minhas palestras. Tudo precisa ser minuciosamente pensado para que você não cometa muitos exageros. Uhul, galera! Estamos chegando agora no tópico 10, o penúltimo tópico do Speaker Canvas, que são os talentos. Aqui também eu não preciso explicar tanto, porque nós já conversamos muito sobre ele na segunda aula. Nela eu mostrei como fazer uma lista de talentos e validar com as pessoas ao seu redor para definir os seus pontos fortes. A pergunta aqui é: em que eu sou bom para explorar mais durante a minha palestra? Quais são os meus pontos fortes? Eu sei cantar, sei fazer mágica, dançar, contar piada, inspirações com histórias. Isso será um diferencial para sua palestra. É o que vai fazer com que ela fique cada vez mais com a sua cara, com a sua essência, dando aquele toque de personalidade. E por último, e não menos importante, nós vamos entrar agora no tópico 11, os recursos. E aí? Você vai usar slides, flipchart, microfone, passador de slide, caixa de som? Qual que é o checklist que você precisa ter antes de cada palestra? Você vai precisar se precaver para evitar a loucura de faltar alguma coisa pouco tempo antes da sua palestra, porque é desesperador.
Imagina só se você chega no dia, algumas horas antes da sua palestra, e o slide não funciona. A internet cai, você não tem um plano B, ou, por exemplo, seus slides estavam no Drive e você não baixou em seu computador. Meu Deus do céu, faltou internet, daí, ferrou? Vai ter que improvisar? Improviso não, hein, gente? De jeito nenhum. Esse não é um jogo do memorável. O jogo do palestrante memorável é não só estruturar a palestra, como também estruturar tudo que vai ser usado durante a palestra e ter um plano B, um plano C para possíveis imprevistos. É sobre você não abrir espaço para o improviso em nenhum momento. Viu a importância do preparo? Por isso que é tão importante você separar tudo o que você vai precisar para que a sua palestra seja memorável antes e que nada te surpreenda negativamente. Quem vive de improviso se ferra neste tópico aqui. E eu sei que parece ser bastante coisa, mas se você sentar e dedicar tempo para colocar todos esses tópicos no papel, você não imagina a quantidade de tempo que você vai economizar e a quantidade de dinheiro que você vai ganhar ao montar as suas palestras. Lembra que uma palestra bem estruturada é igual a dinheiro no seu bolso. Já uma palestra improvisada é igual a palestrar de graça e aceitar a mediocridade. Dá trabalho fazer uma palestra memorável, mas dá mais trabalho ainda ter uma palestra medíocre e ter que ficar implorando para palestrar de graça nos lugares. Escolha qual que é o tipo de trabalho que você quer. Eu sempre me lembro do dia que a minha mãe pegou Covid. Nessa ocasião não tinha vaga em hospitais para ela. E eu pude pagar o Einstein, o hospital mais caro da minha cidade, para salvar a vida da minha mãe. Foi o dia que eu realmente vi o valor da minha profissão. E se eu não fosse tão bem paga por isso hoje? Eu simplesmente não teria condições de ajudar as pessoas que eu mais amo. E se eu não fosse tão bem paga hoje? Eu também não conseguiria ajudar instituições carentes e fazer a diferença no mundo. E se eu não fosse tão bem paga hoje? Eu não conseguiria investir mais de 1 milhão em mim e na minha empresa para te proporcionar tudo isso que você está vendo aqui de graça. Então, para mim, cada trabalho valeu a pena. Cada investimento valeu a pena. E eu quero te convidar a desejar ganhar mais para você e por você e pelas pessoas que você ama, para que você possa, de fato, construir uma vida memorável. Uma vida que te permita ter abundância e deixar o seu legado no mundo. Se você já escolheu em qual time quer jogar e esse time é o dos memoráveis, antes de eu te passar os 5 passos para estruturar a sua primeira palestra memorável, eu preciso te contar algo importante. No começo da nossa primeira aula, eu falei que iria te apresentar uma oportunidade única de participar da próxima turma do Vivendo de Palestras Online, o VPO. E estamos quase chegando na nossa última aula da jornada. Se você já está decidido e quer ser um dos primeiros a garantir a sua vaga no VPO, basta apertar no link que está aqui na descrição desta aula e já entrar agora no nosso grupo VIP de pré-matrícula. Esse grupo serve para você receber a oportunidade que vamos lançar de forma antecipada e ainda garantir o acesso à oferta especial com mais de 50% de desconto, além de garantir acesso a vários bônus exclusivos somente para os primeiros compradores. Deixa eu te explicar melhor sobre esses bônus para você não perder nada e ficar chorando depois. Os 60 primeiros inscritos terão direito a uma consultoria de marketing com os profissionais que cuidam do marketing do meu instituto. Sim, eu vou parar a minha empresa inteira por um dia para que o meu time possa atender você e contribuir com a sua carreira. Em outras palavras, você vai ter acesso às mentes brilhantes da minha equipe para pensar por você por um dia e te ajudar na construção de estratégias poderosas para o seu negócio. Os primeiros inscritos também vão ter direito a um outro bônus, olha isso, um dia de encontro presencial comigo. Hoje, as minhas imersões presenciais têm um valor médio de R$20 mil e você pode ganhar um dia presencial comigo no Master Day sem pagar nada. Você só tem que ser um dos primeiros inscritos para isso. E esse bônus eu criei recentemente, ou seja, ele é novo, muita gente não teve acesso a ele e eu confesso que eu não sei se eu vou repetir ele por muito tempo. Sabe por quê? Porque gera muitos custos. Estamos falando de um dia presencial, né? Agora, um outro bônus mega disputado é o dos 4 encontros ao vivo de Tira Dúvidas com o meu time.
Você vai poder tirar sua dúvida ao vivo numa sala do Zoom e funciona quase como se fosse uma mentoria, sabe? Resumindo, quem não está no grupo VIP de pré-matrícula vai receber o link para poder se inscrever no VPO somente meio-dia. Mas quem está no grupo VIP já recebe a partir das 7 horas da manhã. Ou seja, devido à demanda, é quase certeza que você não vai conseguir aproveitar todos esses bônus que eu acabei de falar. Então, se você já tem certeza do que você quer, aperte no link de descrição aqui da aula e entre no grupo VIP do WhatsApp. Agora o recado foi dado. Então vamos voltar para o conteúdo. Ter um roteiro para sua palestra é um dos maiores diferenciais dos palestrantes memoráveis. Na verdade é um pré-requisito, mas como poucos usam, acaba sendo um diferencial. Muitas vezes ter um roteiro bem elaborado é capaz de substituir até a falta de energia, de entusiasmo, da linguagem corporal e a presença do palco. Enfim, tem palestrantes que, apesar de não ter nada disso que eu falei, pelo simples fato de organizar bem as suas ideias em um roteiro com início, meio e fim, já faz com que a palestra dele seja interessante. Já outros palestrantes que têm bastante entusiasmo, energia e etc., mas não têm uma estrutura, terminam caindo no improviso, se perdendo no conteúdo e não conseguem prender a atenção da audiência. O roteiro organiza suas ideias, por isso o improviso nunca vai levar ninguém à excelência, você nunca vai ser memorável com o improviso. Então deixa eu te apresentar agora quais são os 5 passos de um roteiro memorável. Vamos lá? O primeiro passo é: toda palestra tem que começar com uma abertura impactante. O segundo, você precisa de uma grande promessa para prender a atenção e despertar o interesse das pessoas. O terceiro, tem que ter uma história interessante. Mais do que um storytelling, é legal você usar também um storyselling, porque todas as histórias devem vender. O quarto é um método. Mostre o passo a passo para solucionar o problema que o seu público tem. E também para conseguir fechar com chave de ouro, a gente precisa ter um grand finale. Anota aí esses 5 passos exatamente na ordem que eu falei. Pronto! Agora você já tem um roteiro para sua palestra memorável. Mas é claro que eu não vou apenas te falar esses 5 passos e dizer que o conteúdo foi dado, né? Eu prometi entregar o meu melhor conteúdo gratuito aqui para você. E eu não estava de brincadeira não. Por isso que eu vou te explicar cada uma dessas etapas. Mas antes, eu quero fazer um comentário muito importante aqui. As 2 principais partes de uma palestra é a abertura impactante e o grand finale. Anota isso, hein? As partes mais importantes de qualquer comunicação, apresentação, palestra é o início e o final. A abertura impactante é basicamente você lembrar que a primeira impressão é a que fica. Ali é onde você vai realmente prender a atenção das pessoas e mostrar o porquê vale a pena dedicar tempo dela a te ouvir. Existem várias maneiras impactantes de começar uma palestra, mas para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou te passar uma das que eu uso muito, que são as perguntas. Aquelas perguntas que levem as pessoas a refletirem sobre algo. Por exemplo, na minha palestra de produtividade, eu já comecei ela assim: quando você tiver mais passado do que futuro, o que você vai querer ter construído? E aí você dá uma pausa, a pessoa reflete sobre isso e então você complementa na sequência da palestra. E aí, curtiu essa abertura? Já desenha aí qual é a sua abertura impactante, qual pergunta de reflexão você poderia fazer. O segundo passo é a grande promessa. Perceba, você chamou a atenção da pessoa com a abertura impactante, de uma forma muito direta e objetiva. Agora é a hora de você prender a atenção dela. Depois que você conquistou a atenção, você precisa despertar o desejo. É para isso que serve a grande promessa. Na minha palestra eu sempre falo: hoje eu vou te mostrar como ganhar 4 horas a mais por dia. Ou então, no caso da palestra de comunicação, hoje eu vou te mostrar como que você pode se tornar um profissional ou um palestrante 3Rs. Lembra do palestrante 3Rs? Reconhecido, requisitado e muito bem remunerado. E você pode inclusive fazer uma pergunta: quantos de vocês querem se tornar um palestrante 3Rs? Quantos de vocês querem ganhar 4 horas a mais por dia?
Agora que você já chamou a atenção e com a grande promessa você antecipou o que a pessoa pode esperar de você, chegou a hora de você ir para o terceiro passo. E o terceiro passo é você trazer um pouco da sua história. Durante toda a sua história, a ideia é construir confiança, conexão e fazer com que o público veja que é possível alcançar a promessa que você fez ao início da palestra. Por isso que é essencial que ela esteja 100% conectada com o conteúdo do seu método. Não importa se a história é sua, se a história é dos seus alunos ou até mesmo de exemplos que você leu em livros ou viu de pessoas famosas. Passou pela história, você vai conectar essa história com o conteúdo e vai causar aquela inspiração no público. Com certeza, eles estarão pensando, nossa, eu quero isso, eu posso e eu consigo. Sabe aquela história de coach? É mais ou menos isso. Você tem que gerar esse sentimento, essa emoção nas pessoas. E aí sim, chegou o momento de entregar o como eles vão alcançar essa promessa. Ou seja, chegou a hora do seu famoso método. Você precisa fazer a pessoa usar o seu método e, através dele, ter resultados. Por isso, sempre digo que toda palestra precisa ter inspiração mais técnicas, para poder gerar aquela transformação efetiva. Não é só sobre o que a pessoa tem que fazer, mas a gente tem que gerar aquele combustível para ela querer fazer. Sabe quando a gente sabe o que tem que fazer, mas não está afim? Então, você precisa gerar essa disposição. E por fim, vem o gran finale. Uma das partes mais importantes, como eu já falei, até porque esse é o momento que você precisa trazer mais emoção e sentimento, pois a mente do ser humano tende a memorizar mais o fim do que o início das coisas. Nossa memória é curta. Então o gran finale é um segredinho nosso. Aqui é o responsável, vou até falar mais baixo, hein? Isso aqui é o responsável por gerar o desejo das pessoas te aplaudirem de pé ou não. Sabe, porque tem pessoas que têm uma palestra incrível, mas o final é tão sem graça, é tão xoxo, que aí eles acabam nem sendo aplaudidos de pé? Tá aí o segredo. O gran finale tem que ser em alta, tem que ser impactante, porque se não for em alta, nós não teremos o clímax para levar as pessoas a quererem levantar da cadeira e te aplaudir de pé. Por isso, o gran finale tem que ser sempre muito emocionante, de preferência com uma música inspiradora, né? Algo que faça a pessoa tirar a bunda da cadeira e levantar para te aplaudir. Estamos chegando ao final de mais uma aula da Jornada Palestrante Memorável. E eu sei que foi bastante conteúdo. Como eu te falei, a minha ideia foi fazer algo realmente memorável nessa jornada e ensinar algo que eu nunca havia ensinado antes, pelo menos não de forma 100% gratuita, hein? Agora que você já tem um produto memorável em mãos, na próxima aula, que será a nossa última aula, eu vou te mostrar várias estratégias de monetização e de fechamento de vendas para a sua palestra. Serão técnicas de negociação para que você saiba como transformar os interessados em clientes. A próxima aula pode até ser considerada a mais importante de todas. Afinal, de nada adianta você ter aprendido tudo que eu ensinei durante essas 3 últimas aulas e não ter a ideia de como vender a sua palestra por 5, 10, 15 mil reais ou mais. Você vai ter um produto em mãos e não vai ganhar dinheiro com ele. E também ela é uma aula muito importante, porque nessa 4ª aula é o dia de eu revelar toda a oferta especial que eu preparei para você com mais de 50% de desconto e mais de 100 mil reais em bônus exclusivos. Ah, e lembrando, se você ainda não entrou no grupo VIP e está decidido a fazer parte da próxima turma do Vivendo de Palestras Online, aperta agora o link que está aqui na descrição da aula e garanta sua vaga no grupo VIP de pré-matrícula. Te espero na nossa última aula. Até lá!